E a gente convidou para conversar conosco aqui para falar desse assunto e de outros também, um dos maiores conhecedores do agro brasileiro, o professor Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi ministro da Agricultura, enfim, conhece o setor, conhece como funciona a coisa. Professor, qual que é a leitura que o senhor fez desde o momento em que o governo decidiu autorizar a importação não tributada de arroz, até o que a gente assistiu agora com o cancelamento do leilão, hein? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, obrigado. Não, a minha preocupação não é em relação a como o leilão aconteceu ou deveria ter acontecido. A minha preocupação é com a necessidade ou não de importar arroz, que você colocou muito claramente aí. As entidades do Rio Grande do Sul, todas as entidades do Rio Grande do Sul, ligadas à cadeia produtiva do arroz, declararam com todas as forças, com tranquilidade, que não faltará arroz no Brasil. Por duas razões. Primeiro, que ela tem uma safra esse ano maior que anos anteriores, bem maior, portanto, tem um adicional de oferta. E segundo, porque quando a catástrofe, a tragédia atingiu o Rio Grande do Sul, mais de 80% da colheita já tinha sido feita. Portanto, o que poderia haver, eventualmente, era uma circunstância, até que a logística fosse recuperada, faltasse por um dia, 2 dias, uma semana, mas não faltará arroz no Brasil por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Isso para mim é mais importante, ou seja, não precisava importar arroz. Outra coisa, tem que importar arroz? Setor privado é que faz isso, não é o governo que tem o papel de importar arroz. Então, eu acho que o problema não estava na forma do leilão, ou quem ganhou o leilão, quem deixou de ganhar o leilão. Eu acho que o problema é anterior. Não precisava importar arroz, e se tivesse que importar, como todo ano acontece, o setor privado faz isso aí. Tem mais um tema que me parece relevante. Quando o governo faz a compra e coloca no mercado um produto subsidiado por ele, ele afeta a competitividade do produtor brasileiro. Nesse momento, nós vamos fazer é apoiar o Rio Grande do Sul com todas as forças, com toda a atenção possível, para que se recupere um estado extraordinário para a produção agrícola brasileira e produtores que foram afetados dramaticamente. Então, eles têm que ser empurrados para frente, com medidas positivas, e não colocar o governo concorrendo com eles. É a última coisa que nós precisamos ter, é isso aí. Graças a Deus que o leilão foi anulado, eu espero que as coisas sejam revistas daqui para frente. Ministro, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O grave dessa história toda é que o presidente Lula estava muito determinado a comprar esse arroz, a importar esse arroz. Não se sabe exatamente qual a motivação do presidente, mas há mais de um mês atrás, isso inclusive eu publiquei hoje na minha coluna, tem o vídeo disponível do presidente num comício que ele fez lá na cidade de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, quando ele anunciou que uma medida provisória seria assinada na sequência, e de fato o foi, para essa importação. Mas ele alegava o preço do arroz. Dizia que ele nem sequer tocou na questão das enchentes do Rio Grande do Sul. O problema dele era o preço do arroz. Aí ele contou uma lorota, disse que no supermercado ele verificou, né, imagina, o Lula não vai ao supermercado há décadas, mas ele disse que no supermercado o preço do arroz estava custando R$ 33 o saco de 5 quilos. E ele ia importar para derrubar o preço. Ou seja, como o senhor disse, o governo passaria a concorrer com o arroz produzido aqui no nosso país. E não parece que essa motivação tenha cessado. A gente viu o presidente da Conab dizendo que vão revisitar as regras e vão para retomar esse assunto. Seria muito interessante o senhor, como especialista, que explicasse aos brasileiros qual a composição assim, por que o arroz tem chegado caro ao consumidor, né? Tem tem uma série de problemas, a começar pelos problemas causados pelo próprio governo, impostos, etc. e tal. Eu queria que o senhor explicasse isso. Por que o arroz, às vezes, fica tão caro para o consumidor? Cláudio Humberto, a explicação é bastante transparente. É uma relação de oferta e demanda. Quando a oferta é menor que a demanda, em qualquer atividade, o preço sobe. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai. O que aconteceu com o arroz foi uma questão
de oferta equilibrada, porém perturbada pela notícia da inundação do Rio Grande do Sul. A notícia é, bom, vai faltar arroz. Alguém falou que ia faltar arroz. Precipitadamente, sem necessidade. O que acontece? A dona de casa, preocupada com a alimentação da família, vai ao supermercado e compra mais do que precisa, para fazer estoque. É normal isso. Esse tema a gente conhece até com o banco, né, Cláudio? Falar, o banco vai quebrar, todo mundo corre para tirar o dinheiro, o banco quebra mesmo. Então, esse é o problema de oferta e demanda, que muitas vezes não é uma questão meramente física, é também de informação inadequada ou de boato inadequado. O que aconteceu com o arroz é isso, a oferta está equilibrada com a demanda em termos globais e por isso não havia necessidade de subir o preço. Subiu, com essa, todo mundo correu atrás do supermercado. Tantos supermercados acabaram relativizando a venda, não, só vende 2 pacotes ou 3 pacotes para a mesma pessoa, para evitar essa corrida desnecessária fazer estoque. Então é uma questão simples de oferta e demanda. Aliás, Cláudio Humberto, o tema do arroz, assim como o tema do trigo, é um tema bastante conhecido no Brasil. Nós não somos autossuficientes em trigo também. Seremos em breve. A Embrapa hoje tem uma variedade de trigo que será cultivado no Cerrado e até do Meritino vamos exportar trigo também. Mas, às vezes, não somos autossuficientes no arroz produzido no Brasil. Então tem que importar com frequência, importamos da Argentina, do Uruguai, com frequência. Quem faz isso? O setor privado que faz isso. Não precisa do governo fazer isso. Eu entendo a pessoa do presidente. O presidente tem uma visão de defesa do consumidor. Eu entendo, está certo. Entendeu? O interesse do consumidor. Mas nesse caso, eu defendo o interesse do produtor rural, que é o meu papel aqui. O produtor rural seria afetado com esse leilão, porque que estímulo terá um produtor no Rio Grande do Sul que sofreu esse desastre inteiro para plantar novamente se ameaça o governo entrar no mercado subsidiando o produto externo. Então, a minha preocupação é muito mais com a estabilidade produtiva e com o estímulo ao produtor rural para que enfrente todos os problemas que tem que enfrentar lá no Rio Grande do Sul e volte a produzir competentemente. Professor Roberto Rodrigues, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, Prazer sempre. Recentemente, o presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, afirmou que se recusava a falar com o presidente Lula e teceu aí várias críticas ao governo, e isso se deu na discussão da chamada MP do fim do mundo, né, devolvida pelo Congresso. Nesse novo mandato, o governo vem acumulando rusgas com o setor do agro. Quais os principais motivos, professor, para tanto desentendimento e como trabalhar para resolvê-los? Então, Sônia, você coloca um tema político que não é a minha praia. A minha praia é a agricultura. O tema político não é a minha praia, eu não entendo de política coisa nenhuma. Mas vamos lá. Eu acho que tudo na vida é diálogo. No domingo que passou agora, eu escrevi um artigo no Estadão sobre essa sua preocupação, chamado Trapalhadas com interrogação. E colocava 2 trapalhadas evidentes. O leilão de arroz e a MP do fim do mundo, 1227. Mas outros temas também. Nós tivemos várias questões ao longo do ano passado e desse ano ainda, em que, por exemplo, um tema muito sério é o tema do marco temporal das terras indígenas, que é uma confusão que envolve os 3 poderes. Também o Supremo entrou nessa discussão. E que é um tema muito complexo. Na verdade, a Constituição de 88 estabelece que terras indígenas são terras ocupadas pelos indígenas no dia promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Essa coisa virou um debate muito grande e o Supremo acabou fazendo um entendimento diferente do que tinha feito no passado e dizendo que esse marco temporal não servia, tinha que ter outras. Então, o Parlamento brasileiro refez uma legislação considerando o marco temporal aquela da Constituição de 88. O presidente Lula vetou esse tema, assim como vetou temas ligados à área de defensivos agrícolas, que são importantes para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Então tem havido essa sensação de que há uma má vontade para a agricultura brasileira. Minha posição de sempre, eu conheço muito bem o ministro Fávaro. O ministro Fávaro é um homem afável. Ele também busca o entendimento, busca a compreensão. Esse negócio da MP foi muito ruim. Tem que ter conversado com as classes produtoras, que era uma coisa terrível. Então, o que acho que falta é diálogo, Sônia, dos 2 lados. Do lado do governo, do lado do setor privado. Acho que tinha que haver uma compreensão dos problemas do país
que fossem trabalhados em conjunto, setor público e privado, com a importantíssima participação do parlamento. O parlamento hoje tem um papel muito maior do que tinha no passado. Depois de 88, o parlamento tem um papel muito mais relevante na formação das políticas públicas. Então é importante o que ele tem feito e trabalhado adequadamente. Mas a tua pergunta, a resposta é essa. Tem que ter conversa, tem que conversar. Conversando se entende. E, professor Roberto Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui. A minha pergunta para o senhor é mais ou menos nessa linha também, com a tua experiência, claro, e um nome importantíssimo desse setor, que, na verdade, como a gente sempre faz questão de enfatizar aqui quando sai o resultado do PIB, é um setor que literalmente carrega o Brasil nas costas, né? Os números do agronegócio, eles são números de crescimento chinês, como diria o professor Antônio Delfim Neto, e disse isso várias vezes nesse programa. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o que o setor precisa hoje? Porque diante de tanta atrapalhada, como o senhor definiu bem, essas derrotas do governo, uma insegurança jurídica, uma insegurança do ponto de vista do investimento, né? Porque é uma coisa atrás da outra. Essa do arroz, a medida provisória que nós comentamos aqui, o senhor trouxe, essa questão das terras, tem outros tantos exemplos. A desoneração da folha de pagamento, que foi um setor, que foi um assunto exaustivamente debatido, não só, né, por esses setores aí envolvidos, mas por toda a sociedade, pela forma como o governo quis impor a sua vontade. O que o setor espera nesse momento? O dólar explodindo lá, a taxa de juros que não cai na velocidade desejada. Como é que a gente vai arrumar essa casa, professor? Pedro, eu queria fazer uma palestra para vocês aqui, para responder a pergunta. O senhor pode. Eu não quero tomar o tempo de vocês, mas vou me atribuir aqui um direito que eu não tenho. É o seguinte: eu considero hoje que o mundo enfrenta 4 problemas centrais. Nenhum país está livre disso, nem cidadão do planeta está livre desses 4 problemas. Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas, desigualdade social. Esses 4 problemas têm que ser resolvidos no mundo, porque eles são essenciais para a paz universal. Segurança alimentar é óbvio, faltou comida, tem guerra. Faltou energia, é um outro problema muito sério. Tudo isso tem que ser resolvido. E quem vai resolver isso, Pedro? Isso é o agronegócio tropical do planeta. O que é isso aí? É aquela faixa tropical que pega toda a América Latina, a África subsaariana e parte da Ásia também. Porque nessa faixa tropical do planeta tem terra para aumentar a produção horizontalmente e a produtividade é muito baixa, pode crescer muito. Então é aqui que vai ter explosão de alimentos, energia renovável, com preocupação com as mudanças climáticas e gerando emprego e riqueza para acabar com o problema da desigualdade social. Esses 4 problemas o Brasil domina plenamente. Então o Brasil tinha que ter hoje uma estratégia, Pedro, uma estratégia para ser o grande protagonista central do assassinato desses 4 fantasmas que afetam a humanidade inteira hoje. O que falta para nós? Agora a tua pergunta, vou responder a tua pergunta colocando essa premissa. O Brasil pode ter o protagonismo que nunca teve na história do mundo na paz universal. Tendo cimentar, energética, etc. O que falta para nós, Pedro? Na tua pergunta? Estratégia. Falta uma estratégia. Que estratégia é essa? Quais são os problemas que nos faltam enfrentar? Primeiro, logística e infraestrutura. Mais claro do que a água. Sabemos há décadas e não evoluímos. O Brasil até os anos 70 tinha agricultura costeira. Fomos para o centro-oeste com competência, tecnologia, gente, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, mas não foi. Tem que a logística funcionar. Segundo, acordos comerciais. Hoje, o que funciona no mundo, como a OMC perdeu o protagonismo planetário no seu julgamento, nas suas ações de política comercial, está acontecendo são acordos comerciais, acordos bilaterais ou multilaterais. Tem que ter acordo. Temos acordo com a China, com a União Europeia, com os países árabes, com o Oriente Médio, com a África, que está crescendo muito, tem que ter acordo comercial que garanta mercado. Pedro, nós crescemos nos últimos 30 anos uma barbaridade em cima de oferta e demanda, porque o mundo demandou muito. Nós temos essa demanda, podemos aumentar muito mais nossa produção de grão, de carne, de floresta, muito mais, de açúcar, de álcool, de energia, muito mais. Mas tem que ter acordo comercial. Não adianta eu produzir mais, não é mercado, tem que ter acordos comerciais. Terceiro, tem um tipo de renda no campo. O Brasil é o único país importante do mundo que não tem até hoje uma política de renda. O que é a política de renda? Basicamente, estabilização da renda no campo. O que os países desenvolvidos fazem há muitos anos? Seguro rural.
Eu criei o seguro rural no primeiro ano, fui ministro da Agricultura, Pedro. Até hoje, o governo não faz a parte dele. Tem que colocar recurso no seguro rural. Quarto, organização rural. Hoje, nós temos 5 milhões de agricultores no Brasil. 5 milhões de agricultores. 4 milhões estão fora do mercado. Cooperativa de apoio para essa coisa funcionar adequadamente. Quinto, tecnologia. O que foi o grande avanço propulsor do Brasil foi a tecnologia. Nós explodimos a produtividade agrícola depois da instauração da economia. Então, tem que continuar investindo em tecnologia, que isso é um processo dinâmico. E último, sustentabilidade. Tem que ser sustentável, senão o mundo não quer comprar. Para ser sustentável, nós somos demais. A agricultura mais sustentável do mundo é a nossa. Mas tem que acabar com ilegalidades que afetam a nossa imagem. Desmatamento ilegal, invasão de terra, garimpo clandestino. Então tem uma estratégia, com 5 ou 6 pontos, que permitem ao Brasil emergir como o grande líder mundial da segurança alimentar, energética, gerando emprego e riqueza e combatendo as mudanças climáticas. Nós podemos ser o campeão mundial da paz. Eu fico desesperado por não olharmos essa estratégia tão óbvia e não cuidamos dela. Ai, professor, eu espero que a próxima geração veja isso. O senhor falando assim, parece que é fácil. Não que seja fácil, mas é realizável, não é, professor? Não é nada do outro mundo, outra galáxia. É algo que dá para fazer com planejamento. Obrigada, hein, por ter feito aqui, nós todos e os nossos ouvintes assinantes, pensarem também a respeito de planejamento estratégico, que é tudo. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada.